Ensinamento de Meishu Sama. Ensinamento publicado no jornal Eiko, número 151, em 9 de abril de 1952. Todos os que lerem os testemunhos publicados em cada edição deste jornal tomam conhecimento das inúmeras ocorrências de recebimento de graças divinas em diversos aspectos. Pessoas que tiveram as suas vidas salvas em um perigo iminente, um lar que antes era triste e escuro e se tornou alegre e cheio de luz, aumento na renda financeira, além de as situações passarem a transcorrer de maneira favorável. A messiânica, que é a doutrina do Messias para o mundo, transforma passo a passo lares em ambientes celestiais. Não é preciso dizer também que estas ocorrências levam à salvação em escala mundial. Nos diversos testemunhos, o aspecto mais relevante é a problemática da doença. Por essa razão, escreverei de modo direto minhas conclusões a esse respeito. A princípio, todos, sem exceção alguma, acreditam nos tratamentos médicos e a eles se agarram completamente. Porém, ao contrário do que foi previsto, o que ocorre é a piora gradativa da doença. Podemos verificar claramente essa ocorrência em todos os tipos de enfermidades. Ao lerem essas afirmações, muitas pessoas poderão ficar um tanto admiradas, pois se trata de uma ideia que se distancia do senso comum. No entanto, já foi constatado que se por qualquer motivo houver a suspensão do uso de um medicamento, ocorre uma melhora na saúde do paciente. Numa situação inversa, nos casos em que o médico se empenha e utiliza métodos novos e diversificados de tratamento, quanto mais procedimentos ele aplica, mais a condição do paciente se agrava e começam a aparecer ou aumentar as complicações que antes eram inimagináveis. Por fim, o doente adquire 5 ou 6 novas doenças e se vê num beco sem saída. Nesse ponto, o médico não tem mais o que fazer e acaba jogando a toalha. Numa primeira consulta, na maioria das vezes, é apresentado ao paciente o diagnóstico. A sua enfermidade é leve e em breve obteremos a cura. Ou ainda, certamente em poucas semanas você estará melhor. Como essas afirmações é transmitida com grande convicção, o indivíduo acredita plenamente no que lhe é dito. À medida que o resultado vai se revelando o oposto do que lhe foi dado a entender, surgem dúvidas e ele inicia uma longa jornada a vários hospitais e clínicas médicas onde se submete a diversos tratamentos. Mesmo assim, não alcança a desejada cura. Muito pelo contrário, sua condição piora, o que lhe faz perder as esperanças. Além disso, o excesso de gastos em tratamentos médicos também degrada a situação financeira, o que aumenta a sua angústia. Não são poucas as pessoas que, em atitude de extremo desespero, chegam a pensar em suicídio. Esse tipo de trajetória é constantemente relatado nos testemunhos. Não são invenções, mas revelações do verdadeiro estado em que as pessoas se encontravam no momento em que passavam por todas aquelas situações. Todas as vezes que os leio, fico com os olhos marejados e não consigo conter a minha emoção. Com relação às enfermidades, a medicina não é capaz de curar os doentes. Muito pelo contrário, está claro que seu método só agrava as doenças. Penso que isso seja uma realidade que deveria ser entendida pelos médicos, mas não existe sequer sombra de que isso um dia irá ocorrer. Digo isso pois o que acontece de maneira recorrente é o profissional receitar um tratamento que trará um alívio temporário dos sintomas.
Em função disso, imediatamente julgam que a cura virá por meio dessa terapêutica. Entretanto, esse alívio não dura muito tempo e logo surge uma reação do corpo que faz com que o estado do paciente se torne ainda pior do que no início da enfermidade. Estranho muito a falta de compreensão dessa verdade. Isso me faz pensar que se deve a uma crença convicta nessa superstição da medicina tradicional. Tudo o que tenho dito também poder ser aplicado aos medicamentos contra a tuberculose. Como todos sabem, regularmente surgem novos remédios que, após algum tempo, logo são substituídos por outros. Quando um novo medicamento é posto à venda, vira notícia amplamente divulgada e a população se empolga com isso. Mas com o passar do tempo e sem demora, inicia-se o comentários de que o remédio não é eficaz, ou ainda que ele produz alguns resultados, mas é prejudicial para outros órgãos e os defeitos são apontados. A realidade é esta, uma repetição constante desse mesmo processo. Isso tudo pode parecer um tanto estranho para os que me ouvem, mas na realidade não há mistério algum nesses acontecimentos. É tudo muito óbvio. O efeito inicial que o remédio produz não é a cura definitiva, e sim um mero alívio da dor. Pouco tempo depois, a doença ressurge agravada, pois foram acrescidos venenos a fim de conter a purificação. Ou seja, ocorre o oposto do esperado, de maneira que o efeito que a medicação apresenta faz surgir dúvida a esse respeito, tornando-a inválida. Concluímos, a partir de todas essas observações, que essa eficácia é temporária e não soluciona o problema em sua raiz. Além disso, é possível entender a causa do contínuo surgimento de novas drogas. O fato de os médicos não compreenderem uma lógica tão clara e fácil leva-me a pensar que a questão a ser estudada não deveria ser o cérebro desses profissionais. De maneira alguma quero falar mal da medicina, mas é preciso que despertem para essa verdade, pois não consigo simplesmente olhar esse estado de cegueira e desconhecimento da realidade tocante à medicina e tampouco limitar a observar a infelicidade dos pacientes. Na realidade, os médicos pensam curar os doentes e esses acreditam completamente na ciência e ela entregam as suas vidas. Mas isso só leva ao agravamento da doença e, em alguns casos, à morte. Portanto, essa circunstância é mais grave do que simplesmente ignorar a verdade. Gostaria que refletissem sobre esse importante aspecto. Enquanto não despertar, o ser humano permanecerá nessa situação trágica e, em função dela, sofrerá e enfrentará dificuldades. Se Deus existe, não é possível que Ele, com o seu grande amor, fique impassível diante desse problema. Como se diz desde há muito, o ser humano é filho de Deus. Se assim é, está claro que Ele vai estender a mão para a salvação da humanidade. Contudo, é preciso esperar o tempo certo. Se não tiver chegado a hora da providência divina, nada poderá ser feito. Isso me foi revelado. Felizmente, esse tempo já chegou e fui escolhido para executar esse grandioso trabalho de revelar a causa das doenças. Da mesma maneira e de forma simultânea, foi-me concedido a força curadora das enfermidades. Escrevi esse texto de maneira ousada, a fim de expor os erros e defeitos da medicina. Ao compreenderem o que expliquei acima, não haverá motivos para a dúvida. Esse ensinamento inédito, né, de Meishu Sama, publicado no jornal, foi
colocado juntamente com os testemunhos, né? E como aqui ele explica que maioria é problemas de saúde que as pessoas enfrentam. E a gente encontrou um artigo interessante, por favor, né? Ajuda, que vai de encontro a esse ensinamento. Por favor. Inimigo único. Inspirado nos ideais gregos de bem-estar físico e mental, o higienismo aposta na existência de uma única doença, a toxemia, e na sua eliminação por meio de uma alimentação balanceada e naturalista. Revista super interessante, edição 159, dezembro de 2000. Vida e saúde são palavras que deveriam aparecer sempre associadas. Infelizmente, isso nem sempre acontece. Neste exato momento, milhões de pessoas no mundo inteiro padecem de algum tipo de doença. Às vezes, a enfermidade é crítica, aparece do dia para a noite. Às vezes é crônica, acompanha o paciente por anos. Seja como for, as doenças nos roubam o vigor, quando não a própria vida, e se escondem atrás de um sem número de nomes catalogados pela medicina. Pasme, são cerca de 35 mil rótulos para males que vão da simples dor de barriga a processos cancerígenos graves. Infortúnio? Não é bem assim. Pelo menos para os adeptos do higienismo, um movimento criado nos Estados Unidos em 1830, inspirado nos ideais gregos de saúde física e mental. Quando o assunto é doença, os higienistas afrontam o senso comum. A causa das enfermidades, segundo eles, não são exclusivamente agentes externos, como micróbios, bactérias e vírus, como prega a medicina oficial. Elas resultariam, sim, de desarranjos provocados por alimentação inadequada e estilo de vida marcado por hábitos que seriam contrários à natureza humana, como o uso de álcool, do cigarro, os excessos sexuais, repouso insuficiente e desequilíbrio emocional. Para os higienistas, as 35 mil doenças resumem-se em apenas uma, a toxemia. Segundo a teoria, trata-se de uma intoxicação celular do organismo ou do envenenamento do sangue por excessos de toxinas. Ao cumprir as suas funções, o corpo humano produziria uma pequena quantidade de substâncias tóxicas que seria perfeitamente suportada e, em muitos casos, poderia até ser estimulante. O problema aparece quando essas toxinas ultrapassam certo limite. Neste caso, teria início a crise de eliminação, a tradução higienista para a palavra doença. Quase desconhecida no Brasil, mas razoavelmente difundida nos Estados Unidos, onde é denominada higiene natural, a escola higienista foi fundada por um grupo de médicos, biólogos e fisiólogos insatisfeitos com a prática médica do século XIX. Existem hoje no mundo cerca de 300 mil adeptos da doutrina. Seus métodos de tratamento caminham na contramão da medicina alopática. Quando o paciente apresenta um quadro anormal de saúde, o médico tradicional, na maioria das vezes, receita um medicamento para debelar o mal. Já o higienista não prescreve remédio algum, nem qualquer recurso considerado invasivo, sejam vacinas, soros ou cirurgias. Para ele, os sintomas de doenças, febre, gripe ou inflamações, são sempre um processo natural de eliminação de toxinas que cessa mediante a purificação do organismo. A ideia não é nova, diz o higienista Eagle Flint, membro da Sociedade Americana de Higiene Natural. Já existia na Grécia Antiga há pelo menos 2.700 anos.
A doutrina se apoia na concepção de que o sintoma da enfermidade já é o próprio processo de cura, e o remédio, ao entrar na circulação sanguínea, faz o papel de vilão, ao impedir a eliminação das toxinas. Resultado: a inofensiva gripe de hoje, ao ser sufocada pela ação de medicamentos, cedo ou tarde pode abalar o sistema imunológico do organismo e abrir campo para doenças degenerativas ou crônicas, como câncer, artrite, osteoporose, enfim, um daqueles 35 mil nomes. E assim vai a reportagem da revista, né? Falando sobre os higienistas, né? Eles falam em eliminação da toxina do corpo, né? É um termo que Meishu Sama usa muito como sendo purificação do corpo, ou seja, a limpeza que o corpo efetua das toxinas adquiridas através dos medicamentos, da poluição, dos alimentos contaminados e também, como os higienistas falam, do jeito de viver do ser humano atual, né? Com excessos em todas as áreas, né? E com isso também gerando toxinas no corpo, né? Então é interessante a gente pensar o quanto, na época em que Meishu Sama escreveu, em 1952, ele estava assim, era uma voz única, né, falando sobre isso. E apesar de ser uma voz única, uma voz forte e contundente, que não tinha medo, né, de dizer as coisas, dizer a verdade. Hoje, graças à internet, a novos métodos, meios de comunicação, entramos em contato com o mundo inteiro através dos sites de busca e tudo, e a gente consegue, no mundo inteiro, encontrar pessoas que começam a falar a mesma língua, né? Ou seja, falando sobre o caminho errado que o ser humano tomou. O caminho contrário, nem errado, mas é um caminho contrário mesmo que o ser humano. Esses higienistas passam a ter mais de 300 mil pessoas, né, que não tomam vacina, não tomam remédio, né, tentam regrar a vida, levar a vida mais ao natural. Inclusive, eles fazem jejum, né? E eles acreditam que o jejum faz com que o corpo limpe as impurezas do corpo, né? Dá tempo para o corpo. O que eles falam que a gente não dá tempo para o corpo eliminar, porque vai colocando sem parar. Então, pararam um pouco de 24 horas de jejum, eles fazem 48, né? Mas a gente podia experimentar pelo menos, né, 24 ou 12 horas, quer dizer, dá um tempo para o corpo eliminar as impurezas. E porque nessa época, 1952, era a época em que a medicina estava assim, né? Todos acreditavam assim piamente, né? Era a grande vedete, né? A medicina ocidental, né? No Japão. E isso era endeusado como sendo a nova civilização. Vai ser a base, o pilar da nova civilização humana. E com isso, Meishu Sama era a única voz contrária a esses avanços, né? Dito avanços, né? E ele batia nessa tecla,
né, dos erros do ser humano. No culto passado, eu comentei, né, sobre a pessoa que planta maçã e ficou 10 anos para ter a primeira colheita, né? E logo que, depois de 10 anos, ele conseguiu a colheita, sendo que nesses período de 10 anos, o máximo que ele conseguiu colher foram as lagartas, né, que ele conseguiu tirar das árvores. Mas, a partir somente do 10º ano, na condição de não usar mais nenhum tipo de defensivos agrícolas, durante esse período, conseguiu no 10º ano, né, a colheita. E mesmo assim, maçãs bem pequenas, né? Apesar de ser saborosas, mas bem pequenininhas. Então, logo se espalhou a fama dessa maçã e tomou conta do Japão, a fama. E aí muitos vizinhos que plantavam no sistema tradicional, logo foram pedir a ele a receita desse sucesso, além de vender uma coisa sem adubo, sem agrotóxico, mais gostoso, né? Então essa fama fez com que todo mundo quisesse aprender esse método. E ele, com bom grado, se dispôs a ensinar a todos. Só que não deu o resultado que todo mundo queria, ou seja, ninguém conseguiu colher. É justamente nesse período de 10 anos, ele teve as árvores se desintoxicando, né? O jejum que as árvores fizeram, né? Eles se desintoxicaram. Ele tirava sacos e sacos de lagarta das árvores. Sacos. E com isso, durante 9 anos, né, para somente no 10º ano poder colher, né? Então essa é que eles falam, eliminação, né, que os higienistas falam, e a gente chama como purificação, né? Então entender a purificação não como sendo um castigo, e sim como uma grande graça, faz com que a gente trilhe, né, o verdadeiro jeito de pensar, né? Porque eu falei também dessa parte de um pioneirismo, ou seja, né, ser o primeiro, de desbravar, de ter um esforço sobre-humano, né, de caminhar, né, nesse sentido, sozinho. É tudo e contra todos. Então, nesse ponto, a gente imagina o quanto Meishu Sama travou uma batalha, né, silenciosa, mas foi uma batalha. Porque a gente vê nos noticiários políticos, mesmo sabendo que não tem mais jeito, vai cair o governo, seu governo, tudo indica que vai perder no Congresso, vai ter impeachment ou vai ter que ter novas eleições. O que acontece? O próprio governo, eles se agarram, né, de um jeito de não querer largar o poder, né? É a mesma coisa espiritualmente. Existem líderes, ou seja, nos postos chaves, né, que não querem largar o posto, né? Está bastante na cara que um dia vai cair por ser errado, né? Mas não querem. Então, o que Meishu Sama enfrentou nesse sentido, podemos dizer que, né, essa abertura atual tem muito a ver com essa primeira batalha, né,
Mas, ao mesmo tempo que eles chegaram a ser, né, presos, como curandeirismo, mesmo o reverendo aqui no Brasil chegar a depor na delegacia, né, acusado de curandeirismo, tudo, eram tempos difíceis, mas que, ao mesmo tempo, tinha uma fé, uma força espiritual, né, muito grande. E nos tempos atuais, quando a própria mídia está ajudando, né? Todos nós estamos aqui conversando tranquilos sobre esse tema bastante complicado no passado, mas que nem por isso há um despertar das pessoas, né? Que deveria ser muito mais fácil, pois já tem muito mais artigos, muito mais cientistas estudando a favor desse tema. Mas o que a gente tem assistido é que as pessoas estão cada vez menos, não digo interessados, mas quase que dopados, por não questionar, né, se isso é certo ou não, né? Então já praticamente estão indo na onda, sem até entregando a vida às pessoas, sem perguntar, aos médicos, e com isso parecendo, mesmo que os tempos atuais mais favorável a duvidar, as pessoas acabam indo, né? Então, as dificuldades são bem essa, ou seja, a própria poluição, o próprio medicamento, os agrotóxicos, faz com que a cabeça da gente não funcione mais como deveria, né? Então, urge, né, todos nós, receber mais jorei na cabeça, né, justamente para tirar essa dormência, ganhar mais avidez e ganhar mais assim, tirar esse estado de dormência, né? Porque era para já estarmos comemorando, né? Puxa, como o Meishu Sama estava certo, né, do que ele diz, e assim a gente caminharmos no que ele ensinou, né, do que ele pregou, mas não tem acontecido isso, né? Acontecido o contrário, né? As pessoas vão pouco a pouco entrando nesse redemoinho que hoje a gente assiste. Essa semana mesmo, Conselho Médico inglês, os cientistas ingleses, né, alertaram ao mundo do perigo da superbactéria, né, da proliferação da superbactéria. Ou seja, ele vai ser uma bactéria tão potente que em 2050, a cada 3 minutos, né, uma pessoa vai chegar a falecer dessa bactéria. Então, para que as indústrias farmacêuticas produzam mais remédios, antibióticos, né? Que esses antibióticos existentes já estão muito velhos, né? Já estão muito ultrapassados, e que o próprio corpo humano meio que assimilou os antibióticos, no que não faz mais efeito. Ou seja, as bactérias já estão mais fortes do que o próprio antibiótico, né? Então, faz com que não funcione.
Mas para você criar um novo antibiótico, é necessário milhões e milhões em investimentos, centenas de milhões em investimentos. E para isso, fora o tempo que é levado para todos os testes, tudo, então não interessa não está interessando às empresas de medicamentos a produção de novos antibióticos. Mas o governo inglês está propondo de financiar para não chegar a um ponto de não ter mais antibióticos novos para poder combater. Mas que esse estudo fala que o problema, além dos antibióticos tomados a qualquer coisa todo mundo toma, né? É o antibiótico usado nos animais para o consumo humano, que seria porcos, galinha e bovinos, né? E com isso, 70% dos antibióticos fabricados no mundo vai para esse tipo de uso, ou seja, na criação. Então, mesmo que a gente não tome, a gente acaba tomando por tabela, ou seja, no consumo desses alimentos. Então, e que esses antibióticos não mais vai fazer efeito no ser humano. Mas isso já em 50, Meishu Sama já explicou não é que os antibióticos estão ficando fracos, e sim a ação purificadora, ou seja, a energia do sol, a energia que dá a limpeza, né, da eliminação, da purificação, ficando cada vez mais intensa. E com isso, tem-se a ideia de que as bactérias ficaram fortes, mas que, na verdade, é a força purificadora se intensificando no mundo. E assim, as pessoas vendo, eles calculam assim, né, para frente, em progressão aritmética, vai chegando aos números aterradores de morte, né? Então, como o Meishu Sama explicou essa parte, de que não é... Porque é impossível as bactérias serem tão, assim, de evolução tão rápida, de logo estar tão imune aos antibióticos. E ele explica que é justamente essa força purificadora aumentando. Então, tudo isso dá para explicar essa força dessa superbactéria. Ou seja, é a força da purificação, cada vez mais. E chegando nesses cálculos, tem um ensinamento de Meishu Sama que ele fala que quando chegar aos 100 mil óbitos por dia em purificações, é o começo do juízo final, né? Ou seja, já começou, né? Então não está tão longe assim, pelos cálculos desse inglês, chegará, né, a cada minuto praticamente ao óbito, levar ao óbito uma pessoa. Então, esse pioneirismo, ou seja, esse desbravamento, a gente tem entendido, principalmente espiritualmente, essa força que é enfrentar algo no sentido que já existente, você mudar esse algo que já existe, né? A gente vem aos cultos, às homenagens aos ancestrais,
todos aqui fazendo oração a Matsunorito e Zengen Sandi. A gente tinha esquecido como era difícil. E hoje em dia a gente consegue rezar com tranquilidade, até brota uma emoção, um sentimento gostoso de agradecimento e de uma facilidade das palavras da oração serem pronunciadas. E a gente tinha esquecido de quanto era difícil. E isso me veio à lembrança quando, agora, na volta a Santa Catarina, né, para a reinauguração do templo, foi feito um pequeno altar, né, no outro aposento, para a construção do altar, né, da manufatura do altar. E aí é feita uma oração Matsunorito, oração Zengen Sandi, e a gente vai, e a voz não sai, e aí é necessário um esforço praticamente físico, nem é mais espiritual mais, é um esforço físico mesmo, de músculos mesmos, para poder pronunciar as palavras. Falei, nossa, agora eu lembrei, né? Esse é o comecinho, a gente lembrou o comecinho de tudo. Era assim. Quer dizer, esse caminho que vão sendo aberto, né, nessa mata fechada que é o mundo espiritual, me veio a lembrança. Mas que é importante abrir esse caminho, né, para que hoje a gente consiga estarmos aqui tranquilos, sentadinhos, né, na oração, poder fazer assim, a oração com essa tranquilidade, é justamente por ter passado por esse trabalho todo, né, de oração, de dedicação, né. Isso tudo parece que não, mas faz muita diferença. A todos vocês que, né, diariamente vêm e dedicam, o quanto isso é importante para que na hora da oração apareça a diferença, né? E aí eu lembrei o quanto o reverendo dedicou. Ele falava, não sai voz, né? Lembra que ele falava sempre? E não é por maldade, sabe? Não é que os espíritos estão maus e contra. É muita ansiedade, é muita espera. É como se uma luz acende no meio do mato. Lá em Ribeirão Pires, a gente deixa algumas luzes acesas, mas vem tanto inseto. Uma quantidade imensa de insetos que vem de vários lugares e se acumula na luz. É mais ou menos essa sensação. Quando você coloca a oração em ação, reza-se o Amatsunorito e ora para Deus e Kanon, a luz intensa que desce espiritualmente faz com que as almas que estão nas redondezas venham tudo. Então, a dificuldade da oração nem é por essa maldade ou não é isso, é excesso de alma, excesso de espíritos, né? Quando você está num lugar muito fechado, com muita gente, tenta falar, você não consegue, né? Justamente essa sensação que dá. Então, lá em Santa Catarina, quando a gente começa a oração, é essa sensação que dá. É como se estivessem esperando uma ansiedade, né, de que fique pronto e que tenha um ponto de luz dessa nova era, ou seja, dessa novo ensinamento, né? Então, o quanto é importante, né, essa expansão nos quatro cantos
do mundo essa boa nova, né? Espalharmos essa boa nova. E é necessário um esforço físico, praticamente físico, para que isso aconteça. E isso a gente está sentindo na carne em Santa Catarina e imaginando o quanto foi difícil vir aqui no Brasil, né, sem nada, desbravar esse continente espiritualmente, né? Então aí vocês imaginam, porque uma coisa é você estar aqui sediado aqui na sede, tendo um apoio logístico, ou seja, um apoio de luz de Meixo Sama para poder ir nos lugares, né? Mas um lugar que não tem nada, começar do zero, né? A gente só imagina, e só de imaginar a gente agradece muito o trabalho que foi, né? Esse intenso trabalho. Um trabalho praticamente invisível, né? Que as pessoas não sabem, mas que foi um trabalho de formiguinha, um trabalho árduo de todo dia para chegarmos, né, onde está hoje. E para que isso não volte para trás, né, é necessário seguir em frente, né, e fazermos esse mesmo trabalho com outras pessoas. Então, lá em Santa Catarina, por exemplo, as pessoas estão recebendo como a gente recebeu as graças, né? Assim, de uma hora para outra, as pessoas estão vindo e estão felizes por ter sido tirado de uma condição praticamente infernal da vida. E num passe de mágica, a pessoa já viver numa vida completamente diferente. Então, as pessoas que estão lá dedicando estão bastante esperançosos, né, com essa boa nova. Então, em homenagem a todos eles, a todas essas pessoas que publicaram, que deram os seus relatos, que dedicaram, né, é o caminho que eles trilharam, que graças a eles nós estamos aqui, né? Então, nada melhor do que essa homenagem, praticamente, que a gente tem feito, lembrando dessas publicações, desses relatos, desses membros antigos, né? E que na época em que a messiânica era um só, né? Todo mundo com um pensamento só, em Meixo Sama, né? Focado em Meixo Sama. Apesar das diferenças que cada um tinha, em que como deveria ser as difusões, como deveria ser a divulgação dos ensinamentos, como deveria ser, apesar das diferenças, mas estava todo mundo focado em Meixo Sama, né? Com isso, Meixo Sama escrevia essas publicações nesse jornal. Então, tudo isso traz a recordação de tudo isso, né? E uma grande responsabilidade para todos nós de continuarmos esse caminho, né? Quem tiver alguma pergunta, pode ser de um outro assunto. E tem um agravante lá em Santa Catarina, que é o agrotóxico. Diferente em São Paulo, ninguém na esquina está jogando agrotóxico aqui, nem em São Paulo. Mas lá é comum. Você está andando na rua e o vizinho está pulverizando. E aquilo fica circulando na cidade. E dias atrás a cidade
mandou um alerta para não tomar água dos poços, né, do lençol freático da cidade, que estava contaminado. E aí a gente assiste, né, as pessoas jogando agrotóxico. O mata-mato, né, um veneno poderosíssimo que consegue matar aqueles mato fortíssimos, né, que aguenta quase tudo, e esse veneno consegue matar esse mato terrível. Ou seja, com a chuva, esse veneno se infiltra na terra, e infiltrando na terra vai para os lençóis freáticos. E com essa contaminação, principalmente contaminação de agrotóxicos, leva as pessoas a terem problemas de depressão, pensamento em suicídio, né? O índice de suicídio nessa cidade é muito alto, justamente pelo uso excessivo de agrotóxicos, né, nas redondezas. Então tem mais esse agravante, e com certeza, com a chegada de Meishu Sama, né, pouco a pouco esses problemas vão sendo sanados, né? Mas também é uma coisa bastante grave, que também a gente assiste no Japão, onde o meu pai morava, né? A cidade muito parecida, muito campo de arrozal, e nela também mesma coisa. Agrotóxicos, assim, né? Pulverizando assim todo dia, né? Então, são problemas que a gente não tem aqui na cidade, mas que no interior também. Então, pensar que o interior às vezes é melhor para se viver, há controvérsias, né? Eu tenho um tio com 86 anos de idade, tomou vacina contra a gripe e ficou num estado de morte. Paralisou o rim, paralisou o pulmão e paralisou o intestino. E minha família em Portugal começou a fazer oração para ele. Aqui eu ministrei um primeiro de orei, e fazendo oração ele está conseguindo sair do coma. Acho que só pela força de Deus mesmo, porque os médicos não acreditaram que ele já estava praticamente morto. Estava sendo considerado morto já. E está conseguindo voltar. Essas campanhas de vacinação têm levado muito pessoas idosas a tomarem vacina, e chegam muita gente a desconfiar, né, que tem, como é que fala? O processo de seleção, não, muita gente desconfia, não é possível, né? Por que nós, os velhinhos, né? Será que problema com a Previdência, não consegue mais pagar, né? Então, mas chega a aparecer isso, né? Porque é muito forte, porque são de super vacinas, né? De super gripe. E com isso, porque você injeta o vírus da gripe. A vacina é nada mais do que isso, né? Você injeta. E aí dá toda aquela reação para o corpo, né? E muitos não aguentam, muitos chegam ao óbito, né? É uma crença. No Japão já não tanto mais é tão obrigatório nada disso. Estados Unidos também, justamente por talvez muita força, né, desses grupos que vêm se formando, e muitos não tomam mais, né? Então, aqui ainda falta essa união de pessoas que pensam assim, para poder combater, para não precisar entrar, né, nesse movimento todo, né?
Ministro, meu nome é Maria Lúcia. Eu tenho muita esperança que os meios de comunicação, nesse momento, estão falando muito sobre agricultura orgânica. Inclusive a novela das 9 da Globo, todos os jornais falam da contaminação do solo. Isso. Eu mesma tive o privilégio de participar do CEPORG, que são os órgãos que dão a certificação de orgânico, quando eu trabalhei com agricultura familiar. Então, eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Era isso que eu queria dizer. Sim. O falecido reverendo Hirono, ele veio primeira vez em 1971 para o Brasil, e ele era uma pessoa que se dedicou a vida toda à agricultura de Meishu-sama. E ele também estudou agricultura, viajou o mundo inteiro, pregando, estudando e ensinando as pessoas, mas que nem a orgânico na época existia, nem o movimento orgânico, né? E então, quando ele voltou para o Brasil na década de 90, né? Ele veio em 70, depois na década de 90 veio de novo. Aí tinha a feira de agricultura orgânica aqui em Água Branca, né? A gente levou ele lá. Ele ficou tão emocionado, né, que meia dúzia de produtores estavam lá firmes, tentando produzir alimentos sem agrotóxicos, né? Então, aquilo emocionou tanto ele, que ele falou assim, não, isso não tem no Japão, né? Esse movimento não tem no Japão. Apesar de o orgânico não ser lá a ideia exata, correta da agricultura de Meishu-sama, mas já era um começo. Então, deu esperança para ele. E ele viu que alguma coisa começou, né? Algum movimento começou. Aquela crença como supersticiosa, praticamente, dos agrotóxicos estavam caindo, né, por terra. Então, ele ficou muito feliz. E hoje a gente vê que praticamente o mundo inteiro já adota isso, já pensa assim, né? Já quer tomar esse rumo, né? E é assim. Hoje a gente acha que é normal, mas antes não era normal, né? Não era uma coisa assim. E é esse trabalho, né, de meia dúzia de 5 ou 6 que começa a trilhar no caminho certo, né? Muito obrigado pela presença de todos. E esse testemunho vai ser publicado, logo vai ser publicado em um livro de testemunhos, né, para vocês poderem ler e reler, tá? Muito obrigado pela presença de todos.